E depois do início titubeante no ano, pessoal, a gente começou com aquela quantidade grande de 0 a 0. A gente manteve aqui a nossa toada, teve um segundo dia positivo, alguns dias negativos aqui, mas um fim de semana muito legal que colocou a gente positivo já na temporada. A gente tá quase 2 unidades aqui pra cima, tá? E vamos seguir nessa toada. Foram 23 bets que a gente enviou aqui no canal, com 15 heads, né? 23 greens e 15 heads de 38 apostas enviadas. Algumas que saem gol antes, ou que o favorito faz gol antes, elas não são contabilizadas, né? Teve um empate do União Berlim também, que não são contabilizados, porque não tem por que colocar bet que não deu tempo de entrar aqui, bet para poder dar void e tudo mais. Mas a boa notícia é que estamos positivos aqui no canal e eu espero fechar todos os meses positivos aqui, vou trazer um trabalho consistente para vocês, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês 3 dicas, tá? E 2 delas são de parceiros, uma do nosso grupo VIP de cartões e outra de um amigo pessoal de bastante tempo, Danilo Martins, que tem um dos melhores grupos de apostas que tem aí. E uma dica também pro joguinho da Juventus. Essa semana tá um pouco mais tranquila, mas tem muito jogo, vai ter vídeo todo dia. Inclusive hoje já saiu de amanhã. Eu vou postar sempre de segunda na segunda, que eu já gravo de segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta, gravo sexta, sábado, domingo, pra gente ter sempre um conteúdo antecipado, beleza? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja uma excelente segundinha de bets com poucos jogos, mas com boas oportunidades. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites dessa segunda-feira. Eu vou começar com o confronto do Genoa e Cagliari. É um confronto de 6 pontos, tá? Os dois times estão brigando aqui para não cair. Genoa tem 16, 2 acima só diante da Fiorentina. O Cagliari tem 5. Mas apesar dos resultados ruins dessas equipes, o ataque tem média de quase um gol por partida. É a defesa o lado mais titubeante desses times. Um sofreu 27, o outro 29 gols. É bom lembrar que a tabela de ambos aqui tem sido um pouco ingrata também, com jogos diante da Atalanta, Inter, própria Lazio e também da equipe da Juventus. No geral, o Genoa ainda tem confrontos diante do Milan e do Roma. Cagliari, por sua vez, tem feito uma campanha até digna fora de casa, só perdeu 3 dos últimos 10 e pode vender caro o resultado, mas tecnicamente o time do Genoa é melhor. Eu vou recomendar para vocês, pessoal, uma dica aqui do nosso grupo de cartões, tá? Que a gente enviou recentemente no confronto como com o Bolonha, uma dica do nosso VIP lá no grupo gratuito e acabou batendo, e eu vou repetir a dica aqui pro confronto do Genoa e Cagliari para grupo gratuito VIP. Tem o link no primeiro comentário fixado, o desempenho positivo aqui nos últimos meses, tá? E embora esses times, eles não sejam uma rivalidade direta, né? O último confronto entre esses dois times pegou fogo, com simplesmente aqui o Genoa tendo 3 cartões e o Cagliari 4 cartões. Então um confronto que pegou fogo e depois teve declaração dos jogadores. Enfim, é um confronto que, pela necessidade dos times no campeonato, pela situação, por ambos povoarem o meio campo, pode tender a cartões, e essa é a primeira dica minha para hoje, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui a Juventus contra a equipe do Cremonese. A Juventus que está brigando pelo título no momento, embora esteja aqui alguns pontos atrás, mas brigando totalmente por Liga dos Campeões e vem jogando um futebol avassalador e muito produtivo, né? São simplesmente 8 vitórias nos últimos 10 jogos, só perdeu para Napoli, que está brigando pelo título, e um tropeço aqui diante da equipe do Lecce. Esse jogo aqui, se eu não me engano, a Juventus desperdiçou um pênalti, deu uma vacilada boa com o Jonathan David aqui. Ele vem de 3 a 0 diante da equipe do Sassuolo, mostrando o que tem sido uma consistência defensiva grande, com muitos jogos da Juventus passando em branco, e um ataque produtivo, fazendo quase 2 gols. O Jonathan David jogando muito bem, ainda tem o Wilds também, que é um jogador que eu particularmente gosto muito, finaliza, chuta gol, e as cotações para isso são geralmente altas. A equipe do Cremonese tem feito uma campanha tranquila também, 13º lugar, está conseguindo somar pontos, mas muitas vezes o ataque passa em branco. Esse é um dos grandes problemas da equipe do Cremonese. Aliás, só 3 jogos do time como visitante tiveram mais de 2,5 gols, tá? A Juventus é um time muito sólido, como eu falei. Em casa tem um retrospecto bom, mas o retrospecto geral ele é melhor até do que o retrospecto em casa, onde o cenário é muito definido, né? Com os times jogando para se defender e tentar conseguir uma bola. O Cremonese fora de casa não é um adversário tão ruim assim, que pode vender caro os resultados. Achei a cotação da Juventus um pouquinho baixa, pessoal, mas é um time tão sólido defensivamente, e a Cremonese passa alguns jogos em branco, que eu acabei não conseguindo comprar alguma coisa pro lado do Cremonese também. O que eu mais gosto desse jogo, pessoal, é uma vitória da Juventus ao vivo. Qualquer coisa acima de 1,60 ou mais é interessante, tá? E a minha dica para esse segundo jogo. E para o terceiro jogo do dia, pessoal, primeiro recado é que às 2 da tarde vai ter uma aumentada na 365, das 2 às 4. A gente vai analisar ela e publicar no nosso grupo gratuito. Fique de olho, tá? Porque geralmente vem boas opções.
E aqui expectativa total do Liverpool poupar e rodar bastante o elenco e proporcionar aí minutos a jovens jogadores, porque o desnível técnico é bastante grande, repetindo também o que fez Arsenal e o que fez City. Os dois venceram por larga margem, mas ambos sofreram gols. O Liverpool vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer, então pressionado, técnico pressionado, mas o resultado diante do Arsenal ele foi bom porque era esperado que o Arsenal fosse vencer com tranquilidade. O Liverpool teve chance inclusive de vencer o jogo e vendeu caro aqui o seu resultado, tá? Vai pegar um adversário que é da Ligue 1, que está disputando aí a competição, mas que tem um nível técnico bastante inferior, que mesmo a Ligue 1 não consegue se impor em relação aos adversários. Então é um jogo muito complicado de analisar. Eu vou trazer para esse jogo, pessoal, uma dica do grupo do Danilo, que é o parceiro nosso, a gente foi junto, quero apostar há bastante tempo, e ele está com um projeto de finalizações bem legal, e disponibilizou no grupo gratuito dele, que é pro Rio Ingulba dar pelo menos um chute a gol. Ele é um ponta esquerda num jogo onde os jovens jogadores vão ter oportunidade de querer mostrar serviço, projeção de gols do Milan aí tá 3, 4, 5, 6 gols, e num cenário de muitas finalizações e muitos chutes, ele como ponta esquerda tem boas chances de finalizar. Então tô trazendo uma dica do grupo do Danilo aqui, e recomendo vocês a seguir o grupo do Danilo Martins gratuito no Telegram também, além dos VIPs mais tradicionais que a gente tem de bets, beleza? E para poder finalizar, pessoal, tá na tela aí o nosso projetinho de alavancagem, Juventus ou empate em menos de 3.5 gols. Eu vou ter que repetir o terceiro passo, né, porque eu coloquei o print errado aqui do jogo do Bayern, seria a nossa quarta alavancagem, mas eu vou repetir porque eu acabei vacilando e colocando o print errado, era Bayern para poder vencer e para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. Enfim, erros acontecem e não vão mais acontecer, beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, um forte abraço e boas bets pra gente nessa semana.